Me diz uma coisa, Bose, o que te inspirou a ingressar na tatuagem? Não posso te dizer porque não sei. Já te expliquei que eu tive um confronto com algo que me impactou. E quando algo impacta na gente é porque algo está aberto, algo acontece. Não vamos a falar que foi algo mágico para não mistificar, mas eu tenho certeza que algo aconteceu, como se eu percebesse que eu conhecia isso. Eu posso especular, não é? Mas só te posso dizer o que eu senti. Você quando começou a tatuar, você tinha, no caso, uma concepção de que os recursos naquela época eram muito poucos, mas... Não tinha conceito nenhum. Era como, a nível sensorial, era intuitivo, era uma necessidade compulsiva de marcar ou de plasmar na pele, através dessa linguagem, expressar algo. Você acha que essa necessidade que você falou, né, de plasmar o sentimento na pele, de marcar, isso vem desde a época que era realmente há 5.000 anos atrás? Mas tenha certeza disso, existe algo na criatura humana que se chama cromossomas memórias. Tu registro genético, tua morfologia, cabelo, feições, isso se deveu na genética, o registro genético de tudo isso. Então, determinadas tendências que impactaram a teus ancestrais, eu acredito piamente, isso se leva. Não falando de encarnação, isso já é outro papo. Sim. Mas a gente leva tendências, não é? Minha mãe era sefaradi, era uma senhora de origem hebreu, de origem judeu, e meu pai tinha um tanto por cento de indígena. Quando se fala indígena em Chile, não são os indígenas do Amazonas, são a migração que veio do Pacífico, pelo tanto são polinésios. Então alguma coisa, não sei, não te poderia dizer, mas a gente tem, se eu não tinha informações nenhuma, só o que eu vi, mas há um caminho de identificação que te compele a você fazer isso, né? Hoje em dia não, hoje em dia tem um alicerce ilustrado para as pessoas se alicerçar, mas eu não tinha nada disso. Eu li um livro do Tony Marques, que é um antropólogo estudioso da tatuagem, que ele narra uma coisa bem interessante, que há praticamente pouco mais de 100 anos atrás, na Europa, através das próprias navegações que se faziam para as Índias, né? Se pegava, se capturava os escravos tatuados e eram expostos em exibição, em circos, em eventos, porque era rareza. Bom, a tatuagem, primeiro que tudo, é uma linguagem. Agora estamos falando da tatuagem, não do tatuador. A Bíblia já registra gente tatuada. Os romanos tatuavam seus escravos. Então tinha uma funcionalidade. Hierárquicos, marcar como se marcava uma res territorial, não era uma linguagem de arte. Quando se mistificava alguns grupos sociais, a antropologia registra que quando se mistificava havia uma simbiose no sentimento de vivenciar o místico, mas eu chamo plasmar, não sei se a palavra é correta, de colocar na pele através de símbolos, Jung ou Yang, como vocês falam. Ele fez um estudo profundo disto. Então, imagina eu ter um símbolo em formato de tatuagem associado ao meu sentimento místico. É muita coisa. Os cristãos, modo de se identificar, usavam tatuagem, se tatuava um peixinho. E assim sucessivamente, a tatuagem vinha a ser uma linguagem de expressão que tinha sua funcionalidade. Então você quer dizer que a tatuagem, ela naquela época não poderia dizer que era arte, era uma forma de expressão? Bom, a arte vem na depuração do fato. Eu, por exemplo, tinha um pedaço de pedra e eu queria, essa pedra era abrupta, na morfologia diferente, me agredia, então eu arestava, deixava ela em forma de dolmen. Logo ia e fazia inscrições. Depois viria as fórmulas da metafísica, do que seja, e dava uma morfologia, ou seja, a arte surge como necessidade de depurar o sentimento humano. No caso, a tatuagem tribal, ela poderia ser uma coisa realmente primitiva. E a partir do momento que entrou o coqueiro com a gaivota, por exemplo, o dragão com asa, se passou a ser arte. Um pouquinho, conceitos diferentes.
a gente não pode aqui conversá-lo, mas o tribal se pode fazer com a arte. O tribal em si não é uma arte. O tribal é um tribal rudimentário, artesanal ou não. Você pode fazê-lo com a arte. Eu, como sou flexível, quando cheguei ao Brasil, consegui compactuar com todos meus irmãos, Ties, Caio, Beto, me esqueço de alguém? Bom, espero não me esquecer. Mas em outro fenômeno social. Parece assim que a gente fundou o Tatu Clube, que eu guardo com carinho ainda a placa do Tatu Clube do Rio de Janeiro, embora esteja extinto, né? Entendi. Mas já é outra reformulação social. Qual foi o motivo de se criar o Tatu Clube? Ah, é uma necessidade organizativa, não é? As coisas estavam fugindo de controle. A opinião, como existe hoje, né? A opinião, sim, já em outras, a dinâmica da arte se associa à organização, à administração, ao marketing. E então a arte tem que dar passo ao marketing. Entendi. Não existe arte pela arte, dali tem que comer, tem que pagar aluguel, tem que, não é? Então isso já implica outras coisas, não é? Você acredita que hoje o mercado de tatuagem ele fugiu do controle? Não. Espera aí. Fugir do controle é um conceito mediatista, não é? Tudo isso é uma forma de fermentar a seleção natural da arte da tatuagem. Vão haver muitas coisas, agora se luta por el território, pelas máquinas, Anvisa e não sei o que, e todo mundo levanta a patinha para marcar seu território, como um cachorrinho, mas isso é normal, isso é um fenômeno imediato, a gente não pode ficar, a tatuagem vai evoluir, a criatura humana evolui. Está entrando valores, pessoas com muita sensibilidade à tatuagem, vão trazer novas propostas e a seleção natural vai peneirando e vai deixando, o que vai sobressair vai ser o que é mais sólido, o que não é sólido vai se diluir. Na pintura renascentista